De amigas da Editora Foco, eu estou aqui muito feliz porque eu vou receber João Vitor Rosati Long para nos contar o que temos de novidades em responsabilidade civil e redes sociais. Um livro que traz como conteúdos, retirada de conteúdo, perfis falsos, discurso de ódio, misoginia, fake news, milícias digitais, inteligência artificial, tudo rodando de acordo com o julgamento da STF sobre a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que teve, inclusive, esse livro como um dos pontos de apoio para o julgamento. Então deixa eu avisar o João que eu já estou ao vivo. Já ao vivo. Pronto. Que ele já entra aqui para bater esse papo com a gente e contar as principais mudanças nessa nova edição. Lembrando, João Vitor Rosati Long é defensor público no estado do Paraná, pós-doutor no International Postdoctoral Program in New Technologies and Law no Mediterranean International Center of Human Rights Research, na Reggio Calabria, na Itália. Pós-doutor em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP Largo de São Francisco, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, professor visitante do PPGD da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, e ele já está aqui comigo, deixa eu convidá-lo vem cá, João, vamos lá. Novas tecnologias do professor Guilherme Martins. Aqui, deixa eu falar, estávamos no vídeo. Fala, João, bom dia, amigo! Bom dia, beleza, meu querido? Finalmente, obrigado por esse tempo na sua agenda, sei que é concorridíssima, mas vai ser de grande valia. João, uma honra. Queria te parabenizar pela nova edição, o livro continua sendo espetacular, uma referência no estudo de responsabilidade civil e redes sociais. E o intuito desse nosso encontro são muitos, mas começar pelas principais novidades que você trouxe a essa nova edição desse livro, que foi, inclusive, como eu dizia aqui, um dos marcos para esse julgamento da inconstitucionalidade do artigo 19 pelo STF, do Marco Civil da Internet. Diga lá, meu amigo, a palavra é toda sua. Bom, então, muito obrigado mais uma vez, né, Léo? É sempre uma honra poder contar com a Foco. Tenho honra nossa aqui vários dos nossos trabalhos em conjunto, né? O direito digital com o professor Guilherme, os Guilhermes, né? João travou. Gente, o João travou. Vamos aguardar um pouquinho. Vou falar aqui com ele. Travou. E eu continuo ao vivo. Deixa eu ver se o João... João. Estamos aguardando o professor João Vitor Rosati Long reconectar para que a gente possa continuar. Olha, ver solicitação, vamos lá. Aqui, João. Estamos fazendo a live do teu livro. Deixa eu aceitar novamente aqui. É muito engraçado como a tecnologia atrai a gente, né? Muito! Rapaz. Eu tô lá falando do livro, alguma coisa fez com que caísse. Espero que não caia mais, me perdoe, né? Para, João, você tem crédito demais. Mas então, você falando... Na verdade, estava falando das nossas obras, né? O Direito Digital, com os professores Guilherme Martins e Musselin. O LGPD comentado, né? Com o nosso grande amigo Faleiros, também o professor Guilherme Martins. Tem o nosso propaganda eleitoral, né? Com o professor Aurinei. Livro maravilhoso. Falavínia, o professor Mataus. E essa obra é uma obra, como muito bem você disse, e que nos alegra muito, assim, nos honra muito esse predicado, né? Se acabou se tornando uma referência, graças a Deus, no estudo da responsabilidade civil e redes sociais, está na sua terceira edição. Sempre enalteço, até aqui tem vários exemplares dela aqui, não está aparecendo na câmera, mas está aqui minha querida. E essa é, na verdade, enfim, uma obra que eu revisei de cabo a rabo, sabe? Vi todas as citações, procurei, fazer uma atualização, inclusive, com a normativa estrangeira, né? A normativa
europeia em especial, né? Trouxe assim o que eu pude pesquisar ao longo desse tempo todo e todas as informações e elementos que acabaram, digamos assim, culminando, sabe, desembocando nesse novo posicionamento do Supremo Tribunal STF. Federal, que declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva, como a Corte chamou, do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Inclusive, a nossa obra, ela tem agora, né, uma das partes dela, inclusive um comparativo, sabe, do que é o regime jurídico, pelo menos como originalmente concebido, né, e o que acabou sendo, digamos assim, interpretado pelo Supremo. Interpretado, exato, Eu maravilha. digo sempre isso, sabe, Léo? Porque o Supremo é uma forma sofisticada, porém já incorporada na nossa realidade de hermenêutica, né? Que você não altera o texto da lei, mas o sentido que as coisas têm, né? E as possibilidades de interpretação que vão além do texto constitucional e que, na verdade, se encaixam aí no texto constitucional, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vamos lembrar aqui, né, fazendo um histórico, o que é o artigo 19? O artigo 19 é o coração dessa lei de 2014, né, mais de 10 anos aí de Marco Civil da Internet, que, enfim, traz a base, ou pelo menos a regra geral, do regime de responsabilidade civil dos provedores de aplicação, que na verdade são chamados popularmente de plataformas, né? E aí inclusos as redes sociais, mas também outros serviços que são consumidos por nós após a conexão na internet, né? E aí esse é um regime de responsabilidade civil pelo conteúdo inserido por terceiros, né? Então é isso que diz o Marco Civil. Por quê? Porque, enfim, os modelos de negócio da internet, e acho que nós estamos num deles aqui, né? Eles são essencialmente baseados na organização e na disponibilização com base em informações previamente tomadas por essas empresas e perfilhados, elaborado um perfil, né, pelos algoritmos, né, pelas fórmulas matemáticas que supostamente buscam a maior probabilidade de conteúdo que os seus gostos, as suas preferências deveriam ser mostrados para você, né? E aí, então, ele é baseado na organização de um conteúdo inserido por terceiros, né? Pelo menos dessa forma. Existem outros provedores, outras modalidades de provedores de aplicação, mas o coração da coisa se torna o artigo 19, por quê? Porque já vai fazer, nossa, são mais de 25 anos, né? Desde o que é histórico já, né? Chamado de primeira bolha da internet, quando os modelos de negócio dos provedores se viram insuficientes no contexto de produção e disponibilização de conteúdo próprio, sabe? E aí, então, a internet passa a se basear em uma gama de serviços que é feita porque melhor organiza o conteúdo feito por terceiros, né? Ou, para citar a frase de um doutrinador que eu sempre cito, né? Num ambiente onde a gente tem, os nossos cérebros não conseguem consumir em fração de segundos as informações que deveriam ser consumidas por uma vida inteira de um ser humano, né? Ganha a corrida quem melhor organiza a atenção das pessoas. Sim. Então, é o que diz o Tim Wu, né? Na economia da atenção, a commodity a ser oferecida é a atenção, né? É o recurso limitado que a gente tem aqui e vai ganhar essa corrida quem melhor oferecer um conteúdo, digamos assim, mais personalizado para as pessoas. Certo? E aí, então, a regra do artigo 19, ela é uma regra que diz que basicamente se baseia, né, em um sistema de responsabilidade civil que é da base dos termos que a gente leu, compreendeu e aceitou quando supostamente, autonomamente, né, resolveu consumir esse serviço, sabe? E por quê? Porque a gente tem basicamente
leituras aí de liberdade de expressão e de disponibilização e regulação de conteúdo no direito, sabe? Por um lado, você tem o sistema americano, e não direito que eu digo que influencia diretamente o Brasil, mas você tem o sistema americano, que ele é muito baseado assim, em uma ideia de que a liberdade de expressão ela é algo a priori, né? Ela tem uma prevalência a priori com relação a outros direitos fundamentais. O que significa que você poderia, em tese, ser considerado mais livre para ter os chamados discursos extremos, sem que a tutela dos direitos dos outros implicasse a restrição a esses direitos, né? Sim. Eu sempre cito esse exemplo, que é o do uso da cruz suástica. Nos Estados Unidos, você não pode proibir o uso da cruz suástica. No Brasil, o uso da cruz suástica é um tipo expresso na lei de crimes e preconceito. Por quê? Porque o Brasil, ele se baseia também, ou eventualmente até mais proximamente, quando você pega o ordenamento jurídico brasileiro como um todo, no sistema europeu continental, né? No sistema europeu continental, você tem uma visão um pouco diversa dessa ideia de uma liberdade de expressão como algo com prevalência a priori. Na verdade, o que você tem é a possibilidade de ponderação com outros direitos fundamentais, com outros interesses. Razão porque a tutela desses outros direitos fundamentais, direitos da personalidade, né, ela pode, inclusive, fazer com que se proíba a divulgação de certo conteúdo sem que isso seja considerado ilícito e inconstitucional. Está no nosso livro, né? O grande exemplo no Brasil é o leading case lá do Supremo Tribunal Federal, do caso Elvanger, né? Daquela questão de se discutir se o discurso negativista do Holocausto, por meio de uma editora, poderia vir a ser considerado ilícito e, portanto, criminalmente, inclusive, e, portanto, os livros por ela editados, divulgados e comercializados não poderiam ser recolhidos do mercado, né? E essa é uma discussão muito, em que pese muito, até histórica já para o direito brasileiro, já deve ter mais de 20 anos esse precedente. Ele acaba sendo um leading case porque ali se decidiu que, olha, tem certas coisas que a tua liberdade não pode resvalar nos direitos fundamentais dos outros, sabe? Que então, é um leading case maravilhoso, né, João? Que é um leading case maravilhoso e que ele é fundamental para a compreensão desse ambiente que é tecnológico, que assim, o que se altera nesse ambiente é principalmente a velocidade das coisas, né? A sofisticação da tecnologia envolvida, mas os direitos fundamentais sob a mesa, sabe? E sob tutela aqui do Estado, eles serão os mesmos, né? E a dificuldade é como que você vai garantir esses direitos fundamentais e como que você vai estabelecer regras que sejam condizentes com essa nova realidade. Então, o artigo 19 do Marco Civil, lá de 2014, ele toma uma posição semelhante, né, à posição americana. Quando eu digo semelhante, porque ele tem as suas diferenças, né? Toda a doutrina diz isso. Nós não... O sistema norte-americano de responsabilidade civil, que alguns chamam de imunidade dos provedores, né? Ele diz lá que, enfim, o provedor não será responsabilizado pelo conteúdo inserido por terceiros, e aí tem algumas pouquíssimas exceções que vêm em leis depois, né? E lá, o que enfim, se consagrou enquanto exceção a essa regra é que, eventualmente, ele será responsabilizado uma vez notificado, né? E ciente de que aquele conteúdo seria um conteúdo ilícito. Notificado como? Notificado extrajudicialmente, né? E aí, então, o primeiro sistema que a gente diz que é o chamado sistema da notificação em retirada, que é sempre citado por inglês, né? Que é o sistema do Notice and Takedown. É o sistema de Notice and Takedown extrajudicial. Então, esse é o que é, digamos assim, a origem da coisa. E o artigo 19 do Marco Civil da Internet, eu gosto sempre de ler ele, porque o Supremo decidiu sobre a constitucionalidade, mas o texto segue lá, firme e forte. Ninguém revogou nada, nem declarou nenhum trecho inconstitucional por si só, né? Então, o que diz ele no seu caput? Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, preservar e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente pelos danos do conteúdo inserido por terceiros se, após ordem judicial, não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do serviço e dentro do prazo assinalado, tornarem disponível o conteúdo
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, esse artigo 19, gente, ele é fundamental para compreender e ele, digamos assim, é o coração de todo o sistema de Responsabilidade civil dessas plataformas e é, digamos assim, o objeto da discussão desse livro, que está na sua terceira edição, mas é fruto de uma pesquisa que vai aí tranquilo, mais de 10 anos só do artigo 19 na sua redação, mais todas as discussões prévias à redação do Marco Civil, que vem, acho que desde 2007, 2008, sendo discutido na sociedade civil, e nós estávamos lá, né? Quando, na Idade da Pedra, quando a gente usava o Orkut, né? Antes de Cristo, como eu sempre brinco. Eu não. Pô, você, é verdade, só eu, né? Que tô com a barbinha branca, o cabelo cada dia mais branco. E tenho que dizer o seguinte, né, cara? A alma desse negócio, o objeto dessa discussão sempre foi o mesmo. Porque o Brasil, como eu disse, semelhantemente à lógica de uma liberdade de expressão prevalente a priori, ele adota essa redação com algo a mais, né? Que é após ordem judicial específica. Ou seja, o Brasil adotou um sistema de notificação e retirada judicial, né? Ou seja, ele obriga a pessoa a judicializar, porque o que diziam e sempre dizem ainda os que leem esse artigo e os que interpretam esse artigo é que, olha, somente o juiz vai dizer se o conteúdo é lícito ou ilícito, a ponto de obrigar o provedor a retirá-lo e responsabilizá-lo civilmente, caso não seja retirado. Então, esse é o ponto. Olha, é o Estado, é o juiz que vai ter que dizer isso. Mas numa sociedade dinâmica como a nossa, numa tecnologia tão rápida como a nossa, tem muitas situações, né, que esse sistema supostamente protetivo de uma liberdade de expressão e para evitar a censura, na verdade, acaba por incrementar riscos e tornar as coisas muito mais difíceis de serem enfrentadas, fiscalizadas e tuteladas enquanto outros direitos, né? Então, sempre desde a sua origem, o Marco Civil, ele teve aí a sua crítica por parte da doutrina. E eu nunca escondi isso, até porque elas estão, inclusive, publicadas, graças a Deus, pela nossa querida editora Foco. Os posicionamentos sempre foram os mesmos, junto com o professor Guilherme e tantos outros que diziam, olha, essa sistemática talvez possa ter desequilibrado os direitos fundamentais a ponto de ser considerada inconstitucional. Estava revendo esses dias todas as nossas 6 edições, né, do direito digital, ele está aqui atrás também, daqui a pouco eu mostro ele. Daí está aqui, ó. Agora quem vai fazer a propaganda sou eu. O seu tá mais fácil pegar do que o meu. Boa. Né? Essa é a 6ª edição dele, cara. Esse livro também é muito orgulho para nós, né, Léo? Porque, enfim, Nossa Senhora. É uma obra que marcou muito assim, a nossa história e até a história da disciplina, graças a Deus, sabe? E eu estava vendo que as nossas primeiras edições, o nosso prefácio, né, na verdade, a nossa apresentação da obra, a gente se posiciona. E eu sempre tinha vários professores, tinha uma professora de administrativo que dizia, olha, quando eu abro um livro é porque eu quero ver a posição mesmo do autor, porque eu preciso dela para me posicionar também, seja contra ou seja a favor. Então, a gente sempre foi nessa linha, né? E como você disse aí, quando o Supremo abriu a possibilidade de uma audiência pública, né, para, enfim, debates acerca desse tema tão importante para o Brasil e para até para as nossas relações internacionais, né? Graças a Deus nós pudemos representar o Brasil né? Lá eu e o professor Guilherme Martins, né? E ali nos posicionamos no sentido de que do jeito que está, do jeito que foi escrito, de fato era inconstitucional mesmo, mas haveria a possibilidade de uma interpretação conforme, esse foi o nosso posicionamento, para tentar trazer um rol de exceções mais atualizado, mais condizente com a realidade, no sentido de não impor uma necessidade de notificação judicial, necessidade de judicialização dos pontos. Cara, por várias razões, né? E eu sempre cito esse exemplo porque eu vinha me tornar defensor público do Estado do Paraná posteriormente até a boa parte dessas pesquisas e a boa parte da minha carreira acadêmica. Mas hoje na defensoria eu tenho mais certeza do que eu vou afirmar ainda, né? Quando uma menina é vítima de um discurso de ódio misógino, né, e não tem condição de procurar um advogado e não tem conhecimento técnico para buscar a tutela do seu direito, você tem um abismo aí de quem pode, de quem tem acesso à justiça, né? E definitivamente você não está tratando da liberdade de expressão de uma pessoa ser misógina, sabe? De uma pessoa ser racista, de uma pessoa realizar discurso de ódio ou de fazer perfis falsos com o objetivo de diminuir, de causar menoscabos à imagem
e das pessoas, sabe? Então, o discurso de ódio, os perfis falsos e todos esses desdobramentos, né? As fake news, o ato deliberado e estruturado da criação de informações falsas ou de campanhas difamatórias por intermédio de grupos remunerados e monetizados para isso, que o próprio Supremo chamou de milícias digitais, né? O pregar tráfico de pessoas, pregar incitação a suicídio, né? E agora, com o advento da inteligência artificial, isso é ainda mais turbinado e esses riscos são ainda mais evidentes, né? Ele, desde o início, a gente dizia, olha, nós deveríamos tratar isso de uma forma diversa. E como que a gente ia tratar isso de forma diversa? Talvez interpretando o artigo 19 de modo a dizer que, olha, essa pode até ser uma regra geral, né? A notificação para retirada judicial. Mas existe uma série de outras situações jurídicas que careceriam de uma tutela diferenciada daquela que é a vítima, daquele que está do outro lado da violação desses direitos. Bom, e aí nós chegamos, então, às teses do STF para, né, fazer ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é esse, digamos assim, o recorte que a gente vai fazer hoje, né, sobre o Marco Civil da Internet e o artigo 19 em especial, sabe? O Supremo Tribunal Federal, então, ele reinterpretou, como eu disse, né, o Marco Civil da Internet e trouxe aí uma série de teses, assim, de fundamentos para essa decisão que, enfim, vão impactar a nossa interpretação, sabe, do dispositivo. Deixa eu pegar aqui as teses em específico para não ser injusto, sabe? Então, o que a gente tem a dizer? O que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu? Ele decidiu basicamente o seguinte: olha, se trata de uma inconstitucionalidade parcial e progressiva, né? Parcial e progressiva, né? Do artigo 19. E ele trouxe ali uma série de itens. Item 1, item 2, item 3, item 4, vai até o item 14. Isso, até o item 14, né? Onde ele faz dá os pormenores dessa interpretação judicial, né? Então, o que a gente tem para dizer, né? A gente tem, por exemplo, para dizer que em algumas situações o Supremo entendeu que se trata de uma situação de presunção de responsabilidade. Quando, né? Quando você tem anúncios de impulsionamentos pagos, que é aquela história, bom, você está preservando a liberdade de expressão e evitando a censura, mas tem bastante gente ganhando dinheiro e monetizando o ódio e monetizando esses danos, porque, enfim, talvez seja mais lucrativo investir numa campanha difamatória, né, e assumir o risco de uma eventual de retirada de conteúdo, porque em fração de segundos você tem a sua mensagem passada. Né? Eu sempre cito essa frase macabra, né, do comunicador lá do Adolf Hitler, que dizia que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. E, por meio dessas tecnologias, essas 1000 vezes são em questão de segundos, né, Léo? É verdade. Então, o Supremo cria, né, uma presunção de responsabilidade em caso de anúncio ou impulsionamento pagos, em caso de redes de distribuição artificial, né? E aí, isso pode se dar, inclusive, independentemente de notificação, né? Porque, enfim, se eles fizerem isso em tempo razoável, eles ficam excluídos da responsabilidade. Mas se eles deixarem por muito tempo esses danos permanentes ocorrendo e se agravando, talvez eles possam ser responsabilizados por intermédio de uma presunção de responsabilidade. Olha como se distancia essa interpretação. E não se distancia da base, né? A base é a mesma, o artigo 19 é o mesmo. Mas nós estamos falando de duas situações especificíssimas e, infelizmente, muito corriqueiras. Que é o quê? Pô, se você lucra com um negócio, se você impulsiona o conteúdo, é evidente que você poderia e deveria ser responsabilizado de uma outra maneira, né? Aí também você tem um outro ponto da responsabilidade civil que é sempre citado, que é o chamado, que é o número 5, né? O dever de cuidado, né? Quando em determinados conteúdos, né?
que é esse dever de cuidado aí, né? Em linhas muito breves, sabe? Ele diz o seguinte, que o provedor de aplicações ele será responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem a prática de crimes graves no rol abaixo, né? E aí, assim, eu sempre convido as pessoas que falam, puxa, mas eu li em algum lugar que o Supremo censurou a internet através dessa decisão. Falo, cara, vai lá no item 5 e dá uma olhada no rol de crimes que o Supremo trouxe. Quer dizer, condutas e atos antidemocráticos, terrorismo, induzimento ao suicídio, crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil, tráfico de pessoas. A gente não existe liberdade de expressão para esse tipo de coisa, né? E o próprio provedor que, de alguma maneira, permite que esse conteúdo circule livremente, ele me parece que deveria ter mesmo um dever de cuidado com os direitos, não só daquele que está vendo, mas daquele que é potencialmente atingido por isso, né? Pelas pessoas em situação de vulnerabilidade agravada que estão aqui em alguma medida colocadas, sabe? Então eu estou falando do quê? Eu estou falando, sei lá, duro dar nome aos bois, mas nesses dispositivos que muitos jogadores de videogame, usuários usam, né, como o Discord, por exemplo, aquelas lives com crimes sexuais, quer dizer, aqueles absurdos, via de regra envolvendo crianças e adolescentes, né, e tantos outros assim, que o Supremo disse, olha, nesse caso você tem um dever de cuidado, tá? A responsabilidade desses provedores diz respeito a uma configuração de falha sistêmica, então ele diz, isso aqui é uma falha sistêmica, portanto, não há que se falar em responsabilidade subjetiva, como inclusive dizia o STJ, ele conceitua a falha sistêmica, né, que é a imputável provedor que deixar de adotar medidas de prevenção ou remoção de conteúdos ilícitos anteriormente citados, né, configurando a violação de dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, né? E aí, bom, estou pulando também para não falarmos sobre tudo, né? E ainda ele diz, olha, se for um conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, né, por si só não vai ser suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil nesse item. Contudo, incidirá o regime da responsabilidade civil do artigo 21. E o que diz o artigo 21 do Marco Civil da Internet? Marco Civil da Internet. Ele trouxe a primeira grande exceção ao sistema do artigo 19, pelo menos a mais citada, que é a divulgação de imagens íntimas sem a autorização da pessoa, né? Cuja hipótese mais famosa e mais divulgada foi a pornografia de vingança, né? Nesse caso, o artigo 21 lá atrás, originalmente do Marco Civil, ele já previa que o provedor não precisa ser notificado judicialmente para ser responsabilizado por esse tipo de conteúdo. Basta uma notificação extrajudicial. Então, nesse item aqui, o Supremo disse, olha, caso for um conteúdo isolado, etc., a mera notificação extrajudicial já é suficiente para que o provedor retire. E é interessante que foi colocado mesmo pelos ministros do Supremo, que os próprios provedores reconhecem que hoje eles têm tecnologia, os maiores, né, para retirada imediata desse conteúdo. Imediata, claro. Mais de 90% desse conteúdo sequer vai ao ar. Não tem nenhuma visualização e nenhum like, né? Então, de fato, se for, é o que o Supremo está dizendo. Trata-se de uma falha sistêmica e, portanto, não há que se falar em culpa, mas sim na necessidade de resguardo de um dever de cuidado que foi violado, sabe? Então, bom, enfim. Aí, a partir de então, ele começa a trazer uma série de regras especiais, né? Fala dos provedores que aplica-se o 19 a serviços de e-mail, reuniões fechadas por vídeo ou voz, mensageria instantânea, que são as mensagerias privadas, tipo WhatsApp, etc., né? Comunicações interpessoais, resguardado o sigilo, né? Então, enfim, esse é o ponto, né? O coração mesmo é o 4 e o 5, e também os itens 2 e 3 que eu acabei... Eu digo que a gradação foi feita pelo Supremo dessa forma, mas a gente foi dos casos mais graves, né? Para depois chegar no que o Supremo disse com relação ao 19. Ele diz, porque veja, por que o Supremo decidiu isso? Decidiu isso porque há uma omissão inconstitucional, acima de tudo.
né? Se houvesse legislação acerca do tema, o Supremo iria fazer aquele self-restraint, né? Ia se resguardar a esperar eventuais discussões sobre a constitucionalidade da nova legislação. Mas o Congresso demorou demais. Você teve vários projetos. A gente no livro analisa, né, esse histórico um pouco, com o PL das fake news, com a derrubada ou não recebimento, digamos assim, da antiga medida provisória que tentou colocar justa causa para a retirada dos conteúdos, né? Enfim, de alguns projetos de lei, o próprio projeto de Código Civil, que também está aí sobre a mesa, mas não passou ainda, né? Então, a conclusão do Supremo foi essa: olha, tendo-se em vista que o Legislativo não o fez, nós estamos trazendo aqui as balizas constitucionais para a interpretação do artigo 19, né? E aí, então, enquanto não sobrevier nova legislação, isso é o que diz o 2, né? Eles estão sujeitos à responsabilidade civil, ressalvadas disposições especiais e atos normativos do TSE. E aí ele vai ser responsabilizado como regra, né? Com base no artigo 21 mesmo. O artigo 21 acaba se tornando um artigo muito importante quando os danos são decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em caso de crimes ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção de conteúdo, sabe? Enfim, então o que o Supremo fez? O Supremo reforçou a lógica do 21 e trouxe mais hipóteses mesmo, onde a notificação extrajudicial será suficiente para a retirada, mas colocou aí um sistema de presunção de responsabilidade em algumas situações e ainda um dever de cuidado a certos conteúdos, né? Isso foi, digamos assim, o coração da coisa, né? E eu acho que isso que deve ser destacado enquanto grande alteração. Tem outras, é verdade, mas quando grande alteração no que é o tema do nosso livro, porque o nosso livro, apesar de ser um mundo, né, isso aqui, ele se restringe a uma hipótese, né, que é a das redes sociais. A questão é que o uso das redes sociais ela se tornou uma coisa muito alastrada na nossa sociedade e acabou, então, trazendo uma série de discussões acerca desse tema. E por isso, graças a Deus, nós chegamos nessa terceira edição e pudemos analisar um pouquinho desse posicionamento do Supremo, à luz, enfim, de toda a doutrina que a gente vem produzindo ao longo desse tempo. João, esplêndido, espetacular. O livro tem prefácio de Nelson Rosenwald, apresentação do Guilherme Magalhães Martins. Um livro em 3 capítulos muito bem escritos que podem ser conhecidos previamente pelos nossos leitores lá no site da Foco, baixando a degustação gratuitamente e comprar com o cupom do João. Você lembra, João, qual é o seu cupom? João 20? JL20? JL20 ou João 20, já não me recordo. Mas eu acho que é JL20, sim. Muito bom. Com a memória boa, hein? Muito bem. Boa. JL20. João, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelas suas palavras, espero que a obra continue sendo esse sucesso que seja referência em inúmeros julgamentos necessários, que a advocacia beba dessa fonte junto com a magistratura, o Ministério Público e a Defensoria, porque a obra é merecedora de todo o destaque no cenário jurídico nacional. Obrigado, João. Muito obrigado pela oportunidade que sempre a Focus nos dá, é uma honra estar aqui. Honra pra gente, com certeza. E a todos que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde, até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Valeu.